no Forte São Mateus em si. Observe que eu deixei a luz da esquerda para a direita, é óbvio, né? O sol está do lado de lá, então eu sempre deixar os lados que são mais para frente mais claros. E uma outra observação, eu invadi um pouco todos eles para a parte de baixo, toda a área. Vou até invadir um pouco mais aqui, porque o que acontece? Eu vou entrar com o verde vai sobrepor. Não sei se vocês perceberam quando eu estava fazendo as pedras, vira e mexe eu recortava um pedaço do mar, porque fica mais fácil do que ficar voltando com o tom do mar. Então eu sempre deixo dar uma invadida nesse tom. Então aqui eu vou deixar o branco, dar uma invadida até maior aqui. Então eu invado com o branco para depois, como o verde ele tem mais pigmento, ele tem mais força, ele cobre com mais facilidade. Então eu deixo o tom um pouco mais abaixo, não sei se vocês perceberam que eu sempre estava jogando um pouco mais para baixo. E depois eu venho com o verde e recorto. Observar que eu não fiz os detalhes finos ainda do forte, não fiz a borda de telha, não fiz as janelas. Depois eu vou retornar, até com um objeto que vocês não viram ainda, que é um bastidor, eu vou retornar e vou dar detalhe nesses locais. Agora eu vou passar para o verde. Não esqueçam, a paleta, como eu estou usando uma paleta reduzida, óbvio, vocês viram que eu não usei o verde, não coloquei na paleta, mas aí aqui eu tenho no mínimo 3 tons de verde diferentes. Lembra que eu não usei o amarelo cádmio. Eu vou ter ocre com ultramar escuro, ocre com cobalto e com o cerúleo. Então eu consigo fazer 3 tons de verdes, isso tons. Agora, quando você vai subindo, como você vai descendo, se você vai adicionar mais amarelo, mais azul, menos azul, aí é um critério seu na montagem. Eu não vou usar somente azul e amarelo, como eu comentei. A outra observação, minha paleta está toda suja, exatamente para me facilitar na hora de fazer a harmonia. Eu também poderia limpar aqui e começar a pintar, mas eu não quis, eu quis deixar ela suja, exatamente para na hora da harmonia tonal eu saber onde está a cor que eu usei em qual local, e eu tenho um pouco de acesso a essa cor ainda. Essa aqui ainda é a cor do céu, você pode ver que eu sujei para fazer a terra, na hora das pedras. Então eu sempre deixo um pouco. Claro que se eu precisar eu retomo e refaço. E se eu precisar limpar aqui também, claro que eu também faria. Na hora que eu vou fazer a areia, como é um tom muito claro, eu vou ter que dar uma geral aqui, tirar esse excesso de tinta, porque senão vai sujar a minha areia, eu vou ter um cinza lama aqui e vou realmente parecer que tem lama na Praia do Forte e não tem. Então vamos lá.
fiz a primeira mancha, né, na parte superior do forte. Então eu já dei uma invadida com o verde na parte branca, como eu comentei. E agora eu vou pegar o verde que eu estou usando aqui e vou adicionar na água. E inicialmente eu vou utilizar nesse movimento e depois eu vou cortar na horizontal para ter um movimento de água. Então eu faço nesse momento junto, porque eu tenho a paleta suja, então a paleta vai estar combinando. Vou criar uma harmonia cromática entre o verde que eu estou utilizando aqui e todo o verde que eu vou utilizar na água. Esse verde eu também vou usar aqui, eu vou criar uma harmonia. Mas eu vou pegar o pincel sujo e vou passar ele em alguns momentos no céu também. Porque senão parece que só vai ter verde daqui para baixo. E vai ter uns tons esverdeados. Serão tons esverdeados, não verde como está aqui. Acabei manchando, acabei podendo fazer um equilíbrio. Mas eu vou fazer a remoção aqui. É até interessante que eu tenha manchado aqui, porque eu posso fazer a remoção, que é uma coisa que às vezes acontece quando a gente está pintando, que é essa mancha. Então eu vou vir com excesso de óleo. E depois eu vou voltar só com o pincel seco. Para quem nunca fez remoção em tom claro, já sabe uma das maneiras de se fazer. Nada de entrar em pânico, isso aqui é tinta a óleo, né? Então ela é fácil de ser removida e retocada. Bom, tá aqui. Vou fazer então agora, eu vou pegar o verde daqui e vou fazer a mancha. E depois eu volto com ela fazendo o movimento de água. Passei tudo aqui na vertical e fiz os movimentos, repeti alguns tons em algum momento. O tom onde eu deixei um verde mais claro, eu repeti uma área mais clara. Onde eu deixei mais escuro. Onde tinha mais terra, eu voltei com terra. Agora eu vou fazer uma utilização do azul aqui, não somente o azul, mas eu também vou lançar a mão do tom do céu para fazer novamente a harmonia cromática. E vou fazer aqui também. Ok? Vou repetir o tom daqui do céu na parte da água e depois eu vou entrar com o movimento, fazendo o corte daqui que vai me dar um movimento de água. Vou entrar tanto com o pincel mais largo para dar as ondas maiores, como com o pincel mais estreito para dar movimento de água.
tinha comentado antes, agora eu vou fazer a vegetação. Eu dei uma camada aqui um pouco mais espessa de tinta na areia e agora eu vou dar os detalhes aqui na borda, com uma vegetação típica, claro, da nossa região, aqui da região de praia. Vou voltar dando alguns detalhes no forte que eu comentei que faria e vocês vão ver utilizando um bastidor que vai ser apoiado aqui na frente. Deixa eu mostrar. Ele vai estar sendo apoiado aqui na frente quando eu precisar dar algum detalhe, principalmente na área do forte, como está tudo molhado em volta, eu vou poder apoiar minha mão e dar detalhe em uns detalhes pequenos que eu quero fazer, de luz, que eu quero adicionar algumas cores que tem no céu nessa parte da vegetação. Como eu falei, tudo uma questão de harmonia, a gente sempre tem que estar pensando nessa questão harmônica de cor, né, a harmonia cromática. Então eu vou dar detalhe aqui na parte de baixo, vou pegar o verde também e vou adicionar em alguns locais bem sutis no céu, nada muito chamativo. Então vamos lá. Bom, agora eu dei um zoom também maior, agora que eu comentei que ia fazer as figuras humanas, e para não ficar muito distante a explicação, eu dei esse zoom. E eu não gosto de linhas ininterruptas. A linha da areia, ela tá sem interrupção nenhuma. Isso cria uma tensão na obra, eu não sou fã. Então eu vou criar uma figura humana, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, caminhando na praia. Não sei se vou fazer uma só nesse espaço, ou desse tamanho que eu vou lançar aqui agora. Eu vou colocar as cores sempre mantendo o padrão que eu estou usando no quadro. Então eu estou usando o terra e o azul, mas eu estou fazendo um terra um pouco mais quente, então vai ser uma pessoa bem morena. Então aqui eu vou colocar a cabeça dela, começo a colocar o corpo. Como nossa região é uma região praiana, pensando em colocar um turista, e o material típico de turista no verão é a cadeirinha de praia, né? E o cooler. Então eu vou colocar aqui uma figura já indo se acomodar na praia essa hora da manhã.
tenho aqui um bonequinho, bem bonequinho de palito mesmo, bem simplificado. E agora eu já começo a trabalhar com um pouco de luz. Não vai ter tanto detalhe, porque ele está distante, né? Então não tem como você ficar acrescentando rosto, detalhes, nada demais também, porque está muito distante. Então não tem necessidade. Tirar um pouco do zoom. Bom, aqui está a obra finalizada. Eu vou assinar aqui ao canto e vou jogar um pouquinho do verde que eu comentei, que é jogar, acabei esquecendo, mas eu vou fazer aqui agora. No canto aqui eu vou assinar com um tom azulado, já que é o único canto que não tem azul. Então eu vou assinar aqui logo com uns tons azulados. Vou aproveitar que a paleta está pronta, uma paleta fria, e vou assinar logo aqui no canto. Dar o último toque aqui em cima. Vou tirar um pouco do zoom, só um instante. Por favor, tá? Na hora de dar esse último toque, caso vocês tenham necessidade, é uma velatura, então é bem sutil. Não é um tom verde gritante no céu não, tá? É algo bem sutil. Mesmo já tendo alguns toques esverdeados pela proximidade do amarelo e o azul, assim a gente finaliza essa obra.
Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade de perguntar.